Vamos continuar o tema do vídeo anterior, agora destrinchando um pouco mais as implicações da concepção de música que aqui assumimos. Vejamos, considerar a música como uma forma de linguagem implica entendê-la não como um dado a priori, algo inerente à natureza humana em seu sentido biológico, mas como uma construção humana que se apresenta de modos diferentes a depender da época histórica, do local e dos grupos humanos que a elaboram. Significa dizer que seu caráter é histórico e social, pois foram os homens e não a natureza que criaram, por necessidades decorrentes da organização do trabalho coletivo, formas mais elaboradas de comunicação do que as dos outros animais, que estes sim contam apenas com o seu aparato biológico. E por que isso é importante? Em primeiro lugar, é importante porque nos ajuda a superar a velha e famigerada ideia de dom ou talento inato, que em nada contribui para a democratização do acesso à arte e muito menos para a valorização dos profissionais que trabalham com o ensino de arte. Não. A música e também as outras linguagens artísticas não são habilidades com as quais os indivíduos são presenteados pela natureza ao nascer e outros não. Trata-se de uma entre tantas manifestações da sociabilidade humana, quer dizer, do modo peculiar como os seres humanos organizam a vida conjunta. Diante disso, alguém pode se perguntar: mas e o canto dos pássaros, o canto das baleias? Pois bem, de acordo com os autores que fundamentam as reflexões aqui, afirmamos que só os seres humanos fazem música. O que chamamos corriqueiramente de canto dos pássaros ou canto das baleias é apenas o modo específico como cada espécie se comunica para delimitar o território, para espantar os inimigos, para cortejar, etc. E a sua natureza é puramente biológica, não tem, portanto, um sentido estético. E aí viria uma outra pergunta, né? O que seria esse sentido estético? Grosso modo, aqui essa expressão sentido estético pode adquirir o sinônimo de desinteressado. Como eu disse, os pássaros ou as baleias cantam por algum motivo premente, esse canto aí entre aspas, né? As baleias, os pássaros cantam por motivos relacionados à sua sobrevivência ou à sobrevivência da sua prole. Cantam sempre entre aspas. Quando os seres humanos fazem arte, o fazem não para satisfazer necessidades de sobrevivência material, mas para atender a necessidades puramente humanas, necessidades espirituais. O filósofo espanhol Adolfo Sánchez Vázquez diz o seguinte, abre aspas, as qualidades dos objetos são percebidas como qualidades estéticas quando são captadas sem uma significação utilitária direta, ou seja, como expressão da essência do próprio homem. Fecha aspas. Então, resumindo esse primeiro ponto, a música ou a musicalidade não está presente ou ausente nos indivíduos por causas naturais. Sua presença ou sua ausência se deve às diferentes relações que os indivíduos estabelecem com essa linguagem, mediadas por outros indivíduos e pelas próprias músicas ao longo de sua vida. E essas diferentes relações decorrem, entre outras causas, das diferentes possibilidades de acesso à arte e ao ensino de arte. Essas são, portanto, causas históricas e sociais.
Em segundo lugar, e como consequência do que falamos anteriormente, afirmar a música como uma forma de linguagem implica compreender que ela, não sendo um dado natural, só pode ser aprendida ou apropriada nas relações sociais, quer dizer, em processos mediados pelos outros e pelas músicas. Processos de ensino e aprendizagem que podem ser espontâneos, sem dúvida, quer dizer, não sistematizados, baseados em vivências cotidianas, mas que são sempre interrelacionais. Tendo a arte, incluída aí a música, sido o resultado de um longo processo histórico-social, assim também a sua apreensão, fruição, interpretação, criação, etc., supõe processos dessa mesma natureza em nível interindividual. Aqui não estamos querendo dizer que os indivíduos repetem a história em seu processo de apropriação da música, apenas afirmamos que se trata de processos cuja natureza é a mesma, quer dizer, ambos são processos históricos sociais. É por isso que defendemos as diferentes linguagens artísticas como componentes curriculares obrigatórios para toda a educação básica. A escola deveria ser o local por excelência em que todas as crianças e jovens teriam a possibilidade de se constituir também por meio da arte. Além disso, podemos nos perguntar: o que é uma linguagem? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é a língua falada, escrita ou sinalizada. Mas de modo mais amplo, podemos dizer que as linguagens são modos de conhecer a realidade. A história, a biologia, a física, a matemática, a filosofia são elaborações humanas cujo objetivo é desvelar o mundo além da sua aparência, embora possa também haver elaborações que visem justamente o contrário. Da mesma maneira, a arte, em suas diversas expressões, artes visuais, dança, teatro, literatura, música, expressa um conhecimento acerca da realidade. Isso leva a uma outra pergunta importante e polêmica. Arte, ciências, filosofia são a mesma coisa? Quer dizer, são modos equivalentes de conhecer a realidade? Não. Cada uma dessas linguagens tem suas especificidades, sobre as quais não poderemos tratar aqui, mas um autor que trata dessa questão de maneira muito esclarecedora é o filósofo húngaro György Lukács, em sua obra Estética. Aqui, apenas vamos afirmar duas coisas. Primeiro, não existe nenhum tipo de hierarquização entre essas diferentes elaborações, arte, ciência, filosofia, e cada uma delas cumpre seu papel na vida humana. E segundo, a especificidade das linguagens artísticas ou da arte é ser uma forma de conhecimento sensível da realidade. Nas palavras do professor Celso Frederico, abre aspas, enquanto a ciência opera de uma forma conceitual e abstrata, reduzindo a aparência imediata à essência, o trabalho do artista, contrariamente, consiste em oferecer uma representação sensível, imediata do real, sem necessidade de recorrer a conceitos. Fecha aspas. Isso significa que a arte transita pelos campos dos sentimentos, dos sentidos, dos signos, das significações em sua forma de representar ou de figurar a realidade. Não à toa, uma mesma obra de arte pode provocar diferentes reações nos indivíduos. Tais reações têm que ver com os sentidos que cada um elabora acerca da obra, e esses sentidos vão depender das diferentes vivências ou da maior ou menor proximidade com aquela dada obra, com outras obras semelhantes, diferentes. Bem, é isso que queremos dizer quando afirmamos que a historicidade
dos processos artísticos, tanto para a criação como para a fruição.